Olá, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui para você 6 dicas para você perder aquele pneuzinho, aquela gordura aqui do lado que incomoda quando você bota calça jeans. Se você é homem, tá na praia, bota bermuda, fica aquela gordurinha aqui atrás nas costas, aqui do lado, aparecendo. Muitas pessoas sofrem com essa gordura e me pedem, Patrícia, como é que eu faço para diminuir? Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que precisa de ajuda nessa área, tem muitos pneuzinhos ali, gordura acumulada nessa região de trás das costas, do lado assim da barriga, compartilha esse vídeo, vamos juntos aí você ampliar a nossa corrente do bem. Esse tipo de gordura acumulada é um tipo de gordura muito comum, principalmente nos homens. Claro que algumas mulheres têm esse pneuzinho, né, essa gordurinha lateral e nas costas, mas para os homens ela é muito mais prevalente e incomoda mesmo alguns homens que são magros, porque tem homem que não é tão acima do peso assim, ou até tem um físico interessante, consegue treinar bem o braço, consegue treinar bem a perna, o peitoral, as costas, mas naquela circunferência ali, lateral, a parte de cima das costas, perto da lombar, tem um acúmulo de gordura. Então vamos falar mais sobre algumas dicas para você conseguir diminuir esse acúmulo de gordura nesses pneuzinhos. Primeira grande dica que eu tenho para você é reduzir a quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico que você consome. Porque esses carboidratos de alto índice glicêmico vão fazer com que você secrete muita insulina. E a insulina vai fazer com que você acumule gordura, que é o que a gente não quer. A gente quer que tenha uma liberação basal de insulina, mas que evite aqueles picos de insulina, onde grandes quantidades de açúcar são armazenadas em forma de gordura nesses lugares que você já está geneticamente mais predisposto. Se você não sabe, os alimentos de alto índice glicêmico são o açúcar, o mel, os xaropes de uma maneira geral, os doces, as balas, refrigerante com açúcar, e sem contar que alguns carboidratos também têm alto índice glicêmico, como o arroz branco, o macarrão branco, o pão branco e, claro, todos aqueles produtos de padaria, confeitaria de uma maneira geral. Outra dica bem legal é você acrescentar mais proteína na sua alimentação e fracionar a sua oferta de proteína ao longo do dia. No café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, sempre ter um pouquinho de proteína ao longo do dia, porque a proteína está relacionada com a diminuição da grelina, que é justamente o hormônio da fome, que fala para você, vai comer que você está com fome. Quando a gente consegue diminuir a grelina, essa sensação de fome o tempo inteiro diminui e fica mais fácil de você conseguir organizar a sua alimentação e seguir aquele plano que você determinou para você sem cair em tentação. Além disso, a proteína exige mais energia do seu corpo, do nosso metabolismo, para ser digerida. Então, esse é outro ponto positivo para ela, que ajuda muito nesses casos. Outra dica para você é reduz as gorduras que são prejudiciais, que não são saudáveis, mas consuma as gorduras saudáveis, porque a gordura vai te ajudar a se manter mais saciado e dependendo do tipo de gordura que você consome, você consegue ter um ambiente mais anti-inflamatório no seu organismo, favorecendo a queima de gordura, favorecendo a lipólise. Quais são essas gorduras que são mais anti-inflamatórias? Basicamente é o ômega 3 que a gente encontra na sardinha, no atum, no salmão e além disso os precursores deles na chia, na linhaça. Então é interessante a gente acrescentar essas boas fontes de gorduras do ômega 3 na nossa alimentação. Além disso, as outras gorduras que não têm necessariamente uma grande quantidade de ômega 3, mas têm monoinsaturadas, poliinsaturadas, são boas opções, que são as gorduras que a gente encontra no abacate, no azeite, nas oleaginosas, são interessantes de serem consumidos. Evita mesmo a gordura trans, aquela gordura muito processada, e a gordura saturada, porque elas são mais pró-inflamatórias e vão piorar esse ambiente de queima de gordura para você. É interessante também que você acrescente carboidratos de boa qualidade, de baixo índice glicêmico, porque eles também ajudam a diminuir a grelina, que é aquele hormônio da fome que eu te expliquei. Então, quais são esses carboidratos interessantes da gente consumir? Batata doce é uma boa opção também para você consumir são as leguminosas de uma maneira geral, o grão de bico, a lentilha, todos os feijões, a ervilha, são muito interessantes da gente
consumir no dia a dia. E além disso, o arroz integral é uma boa opção, o macarrão integral e o pão integral de boa qualidade também são fontes de carboidratos interessantes de serem consumidos. Ah, sem contar as frutas, né? De uma maneira geral, as frutas, principalmente as de menor índice glicêmico, são ótimas opções de carboidrato também. Outra dica de ouro é para você limitar a quantidade de bebida alcoólica que você consome. Eu sei que para algumas pessoas eu falar não consuma bebida alcoólica é muito difícil porque tem uma questão social envolvida, enfim. Mas a bebida alcoólica faz com que você aumente a quantidade de gordura que você acumula justamente na região central do seu corpo e também nessa parte das costas e do lado. Então, se você conseguir reduzir a quantidade de bebida alcoólica que você consome, já vai ajudar desse ponto de vista metabólico. Mas, além disso, a bebida alcoólica muitas vezes tem muita quantidade de carboidrato, muita quantidade de caloria, dependendo se é cerveja, algum drink, né? Eles têm mais caloria do que, por exemplo, uma vodka pura, uma bebida que seja basicamente o álcool. Não tô falando para você beber vodka necessariamente, mas para você contabilizar as calorias do que você consome, porque muitas pessoas esquecem de fazer isso. O álcool tem caloria e a bebida alcoólica pode ter mais caloria do que simplesmente o álcool, dependendo do que você adiciona. Uma caipirinha, né? Uma fruta, açúcar, vai ter mais caloria do que a vodka pura. Isso que eu quero te explicar. E além disso, se lembre que a bebida alcoólica faz com que você relaxe, perca as inibições. Isso socialmente, para algumas pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, pode ser interessante. Mas lembra que as suas inibições para o que você se alimenta também vão ficar mais baixos. Então, é naquele momento que você vai pedir a batata frita, o espetinho, aquelas comidas que normalmente você não comeria porque está se controlando, mas a bebida alcoólica chegou, a inibição baixou e você acaba comendo o que você não queria. E a última dica para você conseguir perder esses pneuzinhos, tem que fazer exercício físico. A gente tem que aumentar a queima calórica e preferencialmente que você consiga fazer um exercício intervalado de alta intensidade, que é o que a gente chama de HIIT. Hoje em dia já tem vários vídeos na internet, dicas, enfim, de como fazer esses exercícios do tipo HIIT, sempre lembrando que eles são exercícios que fazem com que você faça por um bloco de tempo uma altíssima intensidade do exercício e depois um pequeno momento de descanso para você intervalar por X minutos, conforme você determinar, para você ter uma queima de gordura muito expressiva. Esse tipo de exercício faz com que você continue queimando mais gordura em repouso, então ele é muito interessante. Sempre lembrando que para você fazer atividade física, é interessante que você tenha a orientação do profissional de educação física, claro. Então, se você tiver qualquer dúvida, procura um da sua confiança para te ajudar mais com isso. E aí, gostou das dicas? Qual vai ser mais fácil para você modificar e qual vai ser mais difícil para mudar na sua rotina? Você conseguiu diminuir os pneuzinhos? Como você fez? Bota aqui para mim se você tem alguma dica extra, além dessas que eu separei. Vamos juntos um ajudar o outro. De repente, com seu comentário aqui, a gente consegue enriquecer ainda mais esse nosso vídeo. E também, se você souber de alguém que quer essas informações, compartilhe esse vídeo, né? Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E mais uma vez, gente, falando de um ajudar o outro, me ajuda, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso tudo me ajuda muito. E também, se inscrevendo no canal, você vai receber as notificações dos vídeos novos. Aqui tem vídeo novo todo dia, com várias dicas de boa forma, saúde e nutrição, e também muitas receitas saudáveis, fáceis de fazer, baratinhas e muito interessantes. Até a próxima, tchau, tchau!